por conceitos, tá? Então tem que ficar bem claro para vocês o que é um projeto, qual que é a diferença de um projeto para processos, tá? Qual a metodologia que a gente pode empregar para poder gerenciar projetos. Outra questão que é importante que a gente tem que saber é o quanto que uma análise de risco, uma avaliação de risco pode atrapalhar o desenvolvimento de um projeto. Então, são esses os pontos importantes em relação ao conteúdo para N1. Vamos começar pela definição de projeto, tá? A ideia de projeto é justamente fazer com que todas as atividades relacionadas à tecnologia, elas não sobrecarreguem um lado da empresa, ou só o departamento de TI, ou alguns dos responsáveis pela TI. A ideia de se trabalhar com projetos é justamente criar procedimentos, criar métodos para fazer com que toda a tecnologia, principalmente os sistemas, os softwares, estejam integrados à organização, à demanda das organizações, ok? Para isso que serve gerência de projetos. A outra ideia, o outro objetivo da gente ter gerência de projetos é você pensar que, uma vez que você consegue controlar, planejar, organizar o processo de desenvolvimento de sistemas, consequentemente, você vai ter um retorno muito positivo lá no final, tá? Você consegue já visualizar desde o início possíveis resultados lá no final. E aí, duas coisas que a gente tem que deixar claro. Primeiro, projeto, tá? Ele tem que ser idealizado, projetado, gerenciado, avaliado, aplicado. Só que o projeto, ele tem limitações, ele tem extremos. E aí você tem que aprender a respeitar isso. Então, uma vez que você desenvolveu um projeto de sistema, tudo aquilo que está dito, tudo aquilo que foi colocado nesse projeto, como projeto, para ser executado, deve ser seguido, tá? E além de ser seguido, ser controlado. Um projeto, ele vai ter vários processos dentro dele, tá? O que são processos? São ações, né? Então, por exemplo, dentro de um projeto de software, eu tenho como ação o levantamento de requisitos, que é um processo, tá? Dentro de projeto, eu tenho como uma ação a avaliação de risco, que é uma ação, é um processo. Então, eu posso ter vários processos dentro de um projeto, ok? E eu tenho que entender que o projeto, ele tem limites, ele tem pontos de parada, ele tem que alcançar um objetivo, porque senão ele deixa de ser um projeto e acaba sendo enquadrado como um processo. Eu só tinha que fazer isso e pronto, tá? Claro, a diferença entre projeto e processos. O que vocês precisam guardar? Que um projeto tem vários processos e que os processos são as atividades, são as ações, tá? Processo. Uma série de ações com o objetivo de alcançar resultados. Sim, resultados pontuais. Se eu somar todos os resultados, eu chego ao meu objetivo geral de um projeto, tá? E aí você vai ter os processos de gerenciamento e os processos de produção, tá? Os processos de gerenciamento estão relacionados ao planejamento, à gerência, e os processos de produção estão relacionados à execução. Por exemplo, um processo dito como avaliação de risco, ele é um processo de gerenciamento, tá? Um processo de programação é dito como um processo orientado a produtos, processo de produção, tá? Então, que fique claro aí para vocês, que possa, de certa forma, ajudar vocês. Processos de gerenciamento são aqueles que estão relacionados à realização do processo,
ao desenvolvimento do trabalho, ao gerenciamento disso. Então, fica um exemplo, avaliação de risco, é um processo de gerenciamento. Processos orientados a produtos ou processos de produção são as ações voltadas para a execução. Então, por exemplo, programar, implementar é um processo de produção. Ok? Tá dando para entender até aqui? Tá todo mundo acompanhando? Ok. Como o processo é uma ação, ele vai seguir o conceito de sistema, que é entrada, processamento e saída. Tá? Carol, um projeto tem isso? Não. Esse sisteminha de entrada, processamento e saída só diz respeito ao que a gente chama de processo. Tá? Só diz respeito a processo. Então, todo o processo, toda a ação, toda a atividade, ela é composta de entrada, processamento e saída. Isso é relacionado a processo. Tá bom? Não é relacionado a projeto. Projeto é um conjunto, é uma série de processos coordenados, tá? Conjunto de processos coordenados. Os projetos, eles podem ser temporários ou eles podem ser exclusivos, tá? Temporários é aquele que vai ser desenvolvido no curto período de espaço de tempo e vai ter início, meio e fim breves. Exclusivos são projetos que são contínuos. Eles nunca vão deixar de existir, eles nunca vão ter um fim, tá? Por quê? Porque eles são projetos exclusivos, eles foram criados para ter essa continuidade, ok? Isso a gente está falando de projeto de software. Carol, beleza, eu tenho lá um projeto e dentro desse projeto vai ter vários processos. Como que eu faço para controlar, para gerenciar, para fiscalizar este projeto? Tem uma forma, tem um padrão? Existem várias formas, existem várias metodologias, tá? Algumas mais simples, mais flexíveis, outras mais complexas, mais inflexíveis, ok? E aí depende muito do que a gente chama de definição do escopo do projeto. Porque vai depender muito das características do projeto para você escolher qual a melhor metodologia para fazer o processo de gerência. Hoje, no mercado, nós temos algumas metodologias, algumas diretrizes que são mais usuais do que outras, tá? Às vezes, até mesmo por conta da facilidade de utilizar, tá? Mas, o que vem a ser esse gerenciamento? Gerenciar um projeto significa planejamento, organização, direção e controle dos recursos estabelecidos em um projeto. Então, você vai gerenciar desde o cumprimento de prazo até entrega, implantação, testes, tudo deste projeto, tá? Não só definir o projeto, mas como também a sua execução e a sua implantação. Isso que é a função, isso que é a ação de fazer um gerenciamento de projeto. Quando você está trabalhando com gerenciamento de projeto, você vai englobar várias áreas, tá? E aí a gente pede ajuda aqui para uma metodologia, que é a PMBOK, para nos ajudar a entender como é que funciona o gerenciamento do projeto. A ideia é você olhar para tudo relacionado àquele projeto, tudo. Custo, escopo, risco, tempo, tudo relacionado àquele projeto. Além de planejar, você vai controlar cada um desses itens, cada uma dessas áreas. E todas elas, por sua vez, precisam estar muito bem apresentadas e definidas dentro do projeto. Projeto é projeto mesmo, é desde a ideia inicial até a entrega do produto de software.
Uma coisa que eu vou abrir parênteses aqui, que é importante vocês saberem, tá? Importante mesmo. Guardem isso que eu vou falar agora. O projeto, ele deve ser construído a várias mãos. Ou seja, você tem sempre uma equipe relacionada ou trabalhando de forma interativa em cima de um projeto. Projeto de um só, projeto de desenvolvimento de software de um só, além de ser muito complexo, muito difícil de fazer um gerenciamento, um acompanhamento, um planejamento, é quase que inviável, tá? Então, quando você trabalha com projeto de software, você tem que trabalhar em equipe, você tem que ter compartilhamento e colaboração, tá? Então, guardem isso, compartilhamento e colaboração. Beleza, entendi, Carol, que eu preciso ter ali um encontro de todas essas áreas. Mas o que diz essas áreas? Então, brevemente, o escopo vai descrever os processos necessários para o projeto. Escopo mesmo, desenho do projeto, tá? É o primeiro desenho, é o primeiro rabisco do seu projeto. Tempo, o tempo que será gasto para cada atividade, para cada processo, para cada entrega, né, do seu projeto. Custos, valores, tá? Valor de tudo, principalmente valor de risco, que é muito importante. Qualidade, os pontos, os critérios que vão ser implantados relacionados à qualidade. Então, o diferencial do software no mercado hoje, um dos pontos críticos é a questão da qualidade, então você precisa colocar isso dentro do projeto de software. Recursos humanos, eu acabei de falar, qual é a equipe que está envolvida nesse projeto, e aí ela vai desde o cliente até o gestor de TI, tá? Desde o usuário, lá na ponta de utilização do sistema, até um especialista em TI. Então, isso tem que acontecer. Comunicação, principalmente a questão de armazenamento e de troca de informações no sistema, ou seja, a rede de comunicação tem que estar projetado, tem que estar dentro de um projeto. Riscos, importantíssimo, principalmente aqueles que são relacionados à segurança, tá? Eles precisam ser analisados, eles precisam ser avaliados, tá? Aquisições de recursos que vão acontecer durante e depois do desenvolvimento desse projeto, isso já precisa estar cotado. As integrações que esse projeto de software vai sofrer. Então, eu já tenho uma base, eu já tenho um sistema e esse novo projeto precisa ser incorporado a esta realidade, eu já tenho que prever isso no projeto, para depois a gente não trazer aí alguns problemas, alguns entraves. Até aqui tá tudo bem, pessoas?